Nada podia ser mais cómodo para manter na sua integridade e, ao mesmo tempo, para fundar os modos de pensamento do homem normal, branco e adulto, do que reunir fora de si costumes e crenças, na verdade muito heterogéneas e dificilmente isoláveis, em torno dos quais se viriam a cristalizar, numa massa inerte, ideias que pudessem ser menos inofensivas, se viesse a ser necessário reconhecer a sua presença e a sua atividade em todas as civilizações, inclusive a nossa. O totemismo é, antes de tudo, a projeção fora do nosso universo e, como que por exorcismo, das atitudes mentais incompatíveis com a exigência de uma descontinuidade entre o homem e a natureza, que o pensamento cristão considerava essencial. Pensava-se então validá-la, fazendo da exigência inversa um atributo dessa natureza segunda, que o homem civilizado confecciona com os estados primitivos ou arcaicos do seu próprio desenvolvimento, e na vã esperança de se libertar dela ao mesmo tempo que da primeira. No caso do totemismo, isto é tanto mais oportuno quanto o sacrifício de que persiste a noção no seio das grandes religiões do Ocidente levantava uma dificuldade do mesmo tipo. Todo o sacrifício implica uma solidariedade de natureza entre o oficiante, o Deus, e a coisa sacrificada, quer esta seja um animal, uma planta ou um objeto tratado como se fosse vivo, já que a sua destruição só é significativa sob a forma do holocausto. Assim, também a ideia do sacrifício tem em si o germe de uma confusão com o animal, que se arrisca mesmo a ultrapassar o homem, estendendo-se até à divindade. Amalgamando o sacrifício e o totemismo, obtinha-se o modo de explicar o primeiro como uma sobrevivência ou um vestígio do segundo e de esterilizar, assim, as crenças subjacentes, ao desembaraçá-las de tudo o que pudesse ter de impuro uma ideia do sacrifício viva e ativa, ou pelo menos ao dissociar esta noção para distinguir dois tipos de sacrifício diferentes pela origem e pela significação. Ao sublinharem à partida o caráter suspeito da hipótese totémica, estas considerações ajudam a entender o seu destino singular, porque se espalhou com uma extraordinária rapidez, invadindo o campo integral da etnologia e da história religiosa. E, contudo, podemos perceber agora que os sinais anunciadores da sua ruína foram quase contemporâneos do seu período triunfante. Esboroava-se já no momento em que parecia mais firme. No seu livro L'état actuel du problème totémique, curiosa mistura de informação erudita, de parcialidade, até de incompreensão, aliada a uma audácia teórica e a uma liberdade de espírito pouco comuns, Van Gennep escrevia no fim do prefácio, datado de abril de 1919. O totemismo já exercitou a sagacidade e a engenhosidade de muitos estudiosos, e há todas as razões para crer que assim será por muitos anos. O prognóstico explica-se alguns anos após a publicação da monumental obra de Fraser, Totemism and Exogamy, durante os quais a revista internacional Anthropos abrira uma tribuna permanente sobre o totemismo que ocupava um lugar importante em cada número. Mesmo assim, era difícil cometer um engano maior. O livro de Van Gennep seria o último trabalho de conjunto consagrado à questão, e a esse título permanece indispensável. Mas, longe de representar a primeira etapa de uma síntese destinada a desenvolver-se, foi antes o canto do cisne das especulações sobre o totemismo. E é na linha dos primeiros trabalhos de Goldenweiser que Van Gennep afastou com desdém que seria conduzida sem descanso a empresa, hoje vitoriosa, da desagregação. Para este nosso trabalho, iniciado em 1960,
O ano de 1910 é um ponto de partida cómodo. A exata distância de meio século e o facto de, em 1910, terem aparecido duas obras de dimensões muito desiguais, muito embora as 110 páginas de Goldenweiser viessem a exercer uma influência teórica mais durável do que os 4 volumes de Fraser, que somaram 2.200 páginas. No mesmo momento em que Fraser publicava, depois de os ter reunido, a totalidade dos factos então conhecidos para fundar o totemismo como sistema e lhe explicar a origem, Goldenweiser contestara que houvesse o direito de sobrepor 3 fenómenos: a organização clânica, a atribuição aos clãs de nomes ou emblemas animais e vegetais e a crença num parentesco entre o clã e o seu tótem. Na realidade, os seus contornos só coincidem numa minoria de casos e cada um pode estar presente sem os outros. Assim, os índios do rio Thompson têm tótems, mas não clãs. Os iroqueses têm clãs com nomes de animais que não são tótems, enquanto os Yukagir, que são divididos em clãs, têm crenças religiosas em que os animais têm um papel importante, mas por intermédio de xamãs individuais e não de grupos sociais. O pretenso totemismo escapa a qualquer esforço de definição no absoluto. No máximo, consiste numa disposição contingente de elementos não específicos. É uma reunião de particularidades empiricamente observáveis num certo número de casos, sem que dela resultem nenhumas propriedades originais, mas não é uma síntese orgânica, um objeto da natureza social. Após a crítica de Goldenweiser, o lugar atribuído ao problema totémico nos tratados americanos não para de diminuir com o correr dos anos. Na tradução francesa de Primitive Society de Lowy, ainda são reservadas ao totemismo 8 páginas, para condenar a empresa de Fraser primeiro, para depois resumir e aprovar as primeiras ideias de Goldenweiser, e com a reserva de que a sua definição do totemismo como socialização dos valores emocionais é demasiado ambiciosa e demasiado geral. Se os indígenas de Buin têm perante os seus tótems uma atitude quase religiosa, os tótems dos Cariera, da Austrália Ocidental, não são objeto de nenhum tabu, nem são venerados. Mas Lowy acusa Goldenweiser de ter recuado no seu ceticismo, sobretudo, e de ter admitido uma conexão empírica entre o totemismo e a organização clânica. Contudo, os Crow, os Hidatsa, os Gross Ventre e os Apaches têm clãs sem nomes totémicos e os Aranda têm grupos totémicos distintos dos seus clãs. E Lowy conclui: declaro não estar convencido de que a realidade do fenómeno totémico esteja demonstrada, apesar da perspicácia e erudição que se desprenderam com esse fim. A partir daí a liquidação acelera-se. Comparam-se as 2 edições da Anthropology de Kroger. A de 1923 tem ainda numerosas referências, mas o problema só é aí tratado para distinguir os clãs e as metades como método de organização social e o totemismo como sistema simbólico. Não há conexão necessária entre os dois. Há no máximo uma conexão de facto que põe um problema não resolvido. E apesar das 856 páginas da edição de 1948, o índice, que tem contudo 39 páginas, não contém mais do que uma referência, que é de resto uma nota acidental, a propósito de uma pequena tribo do Brasil Central, os Canela. Segundo par de metades, não se refere às alianças matrimoniais, é totémico, quer dizer, certos animais ou objetos naturais
servem para representar, simbolicamente, cada metade.